Glosa Ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à Glosa Ordinária. Hoje num episódio especial que decidimos fazer de ano novo, para mostrar um pouco as caras por trás das vozes e também para experimentarmos um novo meio. Eu sou a Mariana Leite. Eu sou a Joana Gomes. Eu sou o Filipe Alves Moreira. E eu sou o Pedro Monteiro. E hoje, como é início de ano, fim de ano, decidimos fazer um pouco o balanço do que tem sido o Glosa até agora. Estivemos aqui até a falar um pouco sobre o que é que nós pensamos de fazer no próximo ano, mas também aquilo que já fizemos e o que é que se calhar não fizemos tão bem. Continuamos à procura de mais sugestões para vermos por onde é que devemos de seguir. Filipe, não sei se queres começar tu, porque tu é que tiveste a ideia de fazer este podcast. O que é que achas que tem sido até agora o Glosa e o que é que achas que podemos melhorar? Bom, isto exigiria algum tempo de ponderação, mas eu acho que genericamente está a correr bem. Estamos a cumprir o plano traçado muito arduamente no início. Acho que a ideia de termos episódios de vários tipos está também a correr bem. Uma coisa que acho que está ainda a faltar, mas vamos corrigir no próximo ano, é ter convidados de várias instituições. Convém nós temos estado um pouco focados na FLUP, por razões um pouco pragmáticas, mas convém alargar a convidados de outras instituições, coisa que vamos também vamos ter em breve, aliás, e depois falaremos disso. E como tudo, isto é um processo, é o caminho se hace caminando. Mas acho que a experiência, bem, do ponto de vista de quem está a fazer, estou a gostar imenso. Não é? Isto também é outra coisa que seria preciso dizer. E de resto, é isso, é o caminho se hace caminando. Sim, eu acho que tem sido, para mim tem sido simultaneamente mais fácil e mais difícil do que inicialmente pensei, porque quando surgiu esta ideia, quando o Filipe falou desta ideia, parecia, ok, faz-se muito fácil, vamos fazer um episódio quinzenalmente, falar sobre alguma coisa que sabemos e que dominamos e vai correr tudo muito bem e tudo muito fácil. E por um lado sim, mas ao mesmo tempo o trabalho por trás de pensar com quem é que vamos gravar, sobre que tema é que vamos gravar, preparar a edição, preparar o próprio episódio, para que o produto final saia aquilo alguma coisa que nós gostamos e que nos orgulhamos, implica bem mais trabalho do que aquilo que eu imaginava, mas ao mesmo tempo como o Filipe disse, eu acho que está a correr tudo bem e é gratificante ver as pessoas falarem, ainda que sejam poucas, falem connosco nas nossas redes sociais, falem connosco no Instagram, falem connosco no Twitter, mas também é isso, aos poucos e poucos vamos construindo alguma coisa. Eu acho que tem sido mais desafiador, pelo menos eu acho que tem sido mais difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, é planear os episódios, conseguirmos conciliar os horários de todos, não é? Que nem sempre é possível, depois tentar encontrar pessoas que não sejam nós os quatro, que possam participar, é sempre um pouquinho difícil. E depois também, o que tenho sentido que realmente não temos tido muito feedback, sobretudo nas redes sociais. Temos tido uma pessoa que costuma comentar e por isso agradecemos desde já os comentários e apontamentos que façam tudo no nosso YouTube, mas de facto seria bom termos mais output ou input, não sei, input, não é? Feedback. Ter mais feedback. Estamos aqui com anglicismos, ter mais comentários feedback. E reparos e apontamentos. E mais likes e partilhas. Sim. Parece que dá dinheiro Share isso. like. Nós não estamos aqui para isso, mas parece que dá dinheiro. Sim, não temos hipótese. Se dá dinheiro, eu gosto. Não, acho que de facto é verdade que nós temos nos concentrado mais em pessoas que estão à volta da FLUP, por uma questão, lá está, como disse o Filipe, mais pragmática do que outra coisa. Agora, já temos coisas previstas para o próximo ano. E também já tivemos episódios com pessoas fora da FLUP. Claro. Ou seja, claro. E quer dizer, na prática agora estamos fora. Estás fora. Portanto, Sim, é verdade. na prática agora já estamos internacionais. Nossa, Glosa Internacional. Aliás, vamos gravar um episódio em Frankfurt e em alemão.
Não Fica sabemos aqui é quando, mas vamos gravar. Mas vá, em Frankfurt e em alemão. Essa parte, se calhar, Mas Mittelalter Deutsch, assim, isso é que era épico, gravar em um dia medieval. talvez seja um pouco difícil. Não sei. Não, mas é como ele diz, não estamos a dizer quando. Sim, Sim, é um projeto 2050. futuro. Pode ser daqui a 50 anos. E tu, Joana, qual é o feedback que tu trazes deste primeiro ano de O Glosa? balanço deste primeiro ano, ora bem, acho que foi uma coisa da qual tínhamos falado várias vezes e que nunca tínhamos concretizado, e graças um bocado à força do Filipe, acabamos por levar este projeto para a frente. E acho que, a nível pessoal, acho que foi muito enriquecedor para mim ver-me neste registro, experimentar e falar sobre temas de que gostamos todos convosco e para outras pessoas que não sejam só os nossos alunos aqui na faculdade ou um outro académico que é o nosso interlocutor. É um formato diferente e nesse sentido eu acho que me sinto muito feliz por termos realmente feito tomado esta iniciativa. Esperemos que os nossos ouvintes também sintam que vale a pena e que valem a pena continuar a acompanhar aquilo que nós temos planeado para o próximo ano, portanto, acompanhar os nossos episódios. Como já os meus colegas já disseram, também dizerem aquilo que gostam, aquilo que está mais bem conseguido, aquilo que não está bem conseguido, porque somos humanos e, portanto, falíveis, e gostaríamos de saber realmente se estamos no bom caminho ou se aquilo que sentimos relativamente ao que temos feito, que é um balanço positivo, se realmente os nossos ouvintes o confirmam. E pronto. O que é que tu queres para o próximo ano? Eu já tenho algumas O que é que eu ideias. quero em termos de gravações? Sim, claro, não é? Os teus desejos. Também pode ser, olha, eu quero ver o jackpot do casino. Eu espero. Ou Euro Milhões. Ou não, Euro Dreams. Eu preferi o Euro Mas Dreams. jogarmos, não, vamos jogar os 4 agora. Olha, dividimos por 4. Então, eu acho que Assim podemos ter um aquecedor aqui neste estúdio. Sim, porque como veio, está frio. o que nós fazemos pelos nossos ouvintes. Bom, eu ia dizer que gostaria de ter alguns episódios dedicados a manuscritos. Propriamente dito, ou seja, O material. focarmos um pouco nessa questão do material, como disseste, até porque temos alguns manuscritos muito importantes em Portugal e falar deles seria giro. Eu acho que temos as pessoas ideais por aqui para falar desse assunto. E agora que estamos a começar a dar os primeiros passos na parte audiovisual, Exatamente. fazer vídeos mesmo com esses manuscritos era capaz de ser interessante. E até episódios nas bibliotecas, não é? Sim. Isso é que era. Sim. Claro que com algumas é mais fácil, com outras é mais difícil. Estamos com uma câmara escondida. Olha, Porta. públicas Closet, e privadas. Também se podia fazer em bibliotecas privadas. Quem conseguir fazer a ponte, por favor. Não, vai ser secreto. Vai ser secretamente. Eu confesso que já tinha falado convosco e é um dos planos que temos para o próximo ano. Da mesma maneira que tivemos o ciclo do CID, gostava de fazer um ciclo sobre a poesia trovadoresca, porque de facto é o elefante na sala, né? Quando falamos de literatura medieval e pensando no contexto português, é aquilo que é evidente que temos de falar, não é? E realmente já temos andado a pensar mais ou menos por onde é que vamos fazer. Portanto, está prometido, não tão cedo, que é para dar mais ou menos um período, um interregno, até voltarmos a ter um ciclo, mas em princípio, se tudo correr bem, no próximo setembro já vamos começar a lançar episódios sobre a poesia trovadoresca, música também, na Idade Média. E acho que é um tópico que me interessa e que nos interessa a todos e é capaz de também interessar a quem nos estiver a ouvir. Mas é curioso, nota-se que é terreno sagrado, que ainda não o tocamos. Eu acho que nós olhamos todos para isso como se fosse uma coisa mais esotérica do que o que é, não sei. Sim, não, quer dizer, também há muitas outras coisas que não se falou, não é? Eu acho que acaba por ser também por acaso. Acabou por ser uma casualidade, em grande medida. Agora, também outra coisa, já agora, aqui talvez mais para esta aula direita ou esquerda, não sei bem se é direita ou se é esquerda. Aula masculina, na verdade. Ou aula masculina, pronto, também um bocadinho mais de coisas sobre o século XVI, porque isto é medieval e early modern. Certo? Verdade ou não? É verdade, é verdade, é E, por verdade. exemplo, convidados dessa área que eu não houve nenhum.
Mas isso é era atómica. Assim. Sim. Não houve. Ok. Estou a pensar. Ok. Eu acho Houve historiadores de finais da Idade Média e. Ok. Mas sim, por favor. sim, eu acho que nós, à medida que vamos. Mas para trás também, já Mas agora. para trás, Já para trás. À medida que vamos fazendo. Século V, Vamos VI. saindo da nossa zona de conforto. Também fazemos um pouco descobrimentos e vamos explorando áreas menos, por nós, menos familiares. Para nós, menos familiares. Podemos remontar à tarde da antiguidade, que é uma época que eu tenho algum interesse, embora não trabalhe nessa área propriamente dita, mas seria interessante também expandirmos até aí. E depois chegamos ao século XVI e quiçá XVI. Ui, já está a dar muitas Tão esperanças. louca. E medievalismos, como é que. Isso sim. Isso também é outra Sim, coisa. sim. Também está a faltar um bocado aqui. Vamos ter um episódio sobre cinema. Pois é isso. E Idade Média, e teremos mais, poderemos, E o dos videojogos. um sobre videojogos e poderíamos ter também um sobre séries que Sim. puxam ao medievalismo. História da arte também, artistas, queremos artistas por aí também a falar. E temos aquela ideia também de convidar outros podcasters que trabalham Sim, portugueses e brasileiros. Venham cá. Temos um estúdio tão E está, então para os brasileiros, para os brasileiros é mesmo o ideal. Não, mas se calhar preferem vir, sei lá, em julho. Ou então, quer dizer, também temos a possibilidade, quando gravamos os nossos episódios, porque nós não estamos aqui a mostrar agora o estúdio onde nós fazemos as gravações aqui na faculdade, mas de facto temos a possibilidade de ter pelo menos uma pessoa à distância, Sim. ou no máximo. Né? E tem sido o Pedro, porque o Pedro fugiu, não é? Já deu para perceber que o nosso Pedro fugiu para o centro do Império. Se ainda não perceberam é porque não estão a ouvir os episódios. Exatamente. Exato. E apanhámos-lo aqui, por isso que nós conseguimos fazer este episódio também. Este episódio, enfim, este balanço aqui com o Pedro. Mas, de facto, é possível termos convidados à distância e pessoas de outros continentes, basta ter uma ligação à internet. Não é? E com isso já podemos fazer tudo. Agora, uma coisa que é engraçada é que nós partimos para a nossa ideia para fazermos esta espécie de episódio era falar sobre inícios e fins, muito por causa de ser um período de transição, não é? Pensar no Deus Jano com as duas faces, mas também porque nos sugeriram informalmente, sei que nós podíamos comentar, porque era mais fácil para depois conseguirmos ter todos os comentários escritos, para podermos saber exatamente quando é que foi dito tal coisa e assim podermos organizar melhor. Mas disseram-nos informalmente que era engraçado nós fazermos. Na altura foi que o governo aqui de Portugal se demitiu. Portanto, falarmos sobre deposições e transições. E, na verdade, se estivermos em época de festas, é verdade, não deu para prepararmos nada de muito sério, muito formal, mas estávamos aqui a falar, antes de conseguirmos começar a gravar, também houve toda essa saga, a falar um pouco sobre episódios de transições e de interregno, passagens de testemunho, períodos mais ou menos conturbados da história peninsular, e cada um escolheu mais ou menos um episódio, um personagem, uma situação da qual falar. E se calhar podemos, para concluir este pequeno episódio de apresentação visual, cada um falar um pouco de qual é o episódio, porque é que nos lembramos disso, e assim um bocado à queima-roupa, mas também dá assim um bocado o aspecto do Glosa, que também tem esse lado informal de aventura. E improviso. Nós nunca temos papéis à frente. Não, temos alguns apontamentos. Não, tem Sim, vocês, hoje desculpa lá. Não temos papéis nenhum. Mas sim o meu caderninho, mas era um abrigo. Não, isto é improviso Sim, nós não total. temos guião. Preparamos algumas questões de antemão, mas falamos livremente e aí queremos manter esse espírito livre. Pronto, é uma opção. Não tem por que ser melhor ou pior, é a nossa opção. Eu acho que também é por isso que temos tantos. Não sei, não é? Pois. Então, a verdade é que se tivéssemos isto tudo por escrito, Claro, ficava muito limpinho. E é editado, se não fosse editado, então é que era. Sim. Mas bom, um dia vamos passar os bloopers. É assim. Com bolinha ao canto. Não, Não, tipo, até que o YouTube. dá para pôr YouTube maior de 18.
Ai, dá? Dá? Porque Não, eu senão não o sabia. vídeo é bloqueado, não é? Mas eu não sei. Olha, eu Quer dizer, não sabia vai ser disso. bloqueado também. Agora Sim, estou a não pensar. Engraçado que a gente diz coisas escabrosas. Não, mas E agora. não? Mas efetivamente agora é muito sensível. O YouTube é Pois muito é. sensível Agora é a muito tudo. sensível. Tu pões um Ruben, estás logo a ser cancelado. É verdade. Por causa da celulite, não é? Body shaming. Body shaming. Gordofobia. Enfim, Joana, qual é que tinha sido o episódio O meu histórico? posto preferido Sim. é o Garcia, o rei Garcia da Galinha, por razões óbvias. Eu já falei nisso em outros episódios. A minha tese de doutoramento foi sobre o seu irmão, Filipe VI. E nós também já falamos, eu e o Filipe, a propósito do episódio das partições no ciclo do Cid, desta figura. Falamos um pouco, não foi a figura mais importante, mas... Então, o Garcia é filho do Fernando I, a ele foi entregue o reino da Galiza e de Portugal. Quando? Em 1067. Eu depois. 5. 5, 7. Pois. Estar a cortar isto. Vamos ver. Não vai ficar cortado, vai ficar assim em Não, hesitação. não vai. Vamos pôr 1106. 1106. Pois que ele disse 1060. Desculpa, 1065, 1067. Pois, é porque o Fernando I morre em 1065 e depois a Sérgio morre em 1067. Depois é a data dos conflitos, é supostamente depois da morte da mãe. Suposta, é o que diz as crónicas. Algumas. Pronto. Mas nós estamos a falar da representação. Algumas, exato, algumas. Estamos a falar de representação. Então o Garcia, depois de várias batalhas, depois conforme as crónicas, há versões em que se diz que foi o Sancho que o atacou, há versões que se diz que foi o Afonso VI que o atacou. O que é certo e naquilo que todos coincidem é que o Garcia é preso num castelo e vem a falecer em 1090 e pouco, acho que é 1090 ou 1090, não interessa, depois de uma vida de 30 anos ou 20 e poucos anos na prisão. O que é que eu ia dizer mais? E porquê é que escolheste ele? Por causa de teres trabalhado? Sim, foi. E porque é um episódio muito bonito e no outro dia falei com a Isabel Alves Dias sobre esse episódio. Na crónica de 1344 com Dom Pedro, quando o Garcia é preso, portanto, ele estava em Santarém, estava exilado em Santarém, depois há uma batalha e ele é preso no contexto dessa batalha. Ele é levado para a prisão, para esse destino, e vê uma cena bucólica de umas moças, ao pé de Coimbra, umas moças a cantar as maias. Portanto, supõe-se que isto fosse na altura da primavera. E ele chora com pena de nunca mais poder ver as maias. E chora, e é muito bonito porque é um episódio raro na historiografia em que temos esta expressão do sentimento e de um episódio em que não é um episódio de batalha, não é um episódio de genealogia, mas sim uma espécie de até um episódio quase próprio nas circunstâncias, deve dizer assim, ou até trovadoresco, de índole trovadoresca. E esse episódio sempre me comoveu por essa questão da perda da liberdade, também do próprio Garcia, e porque é um apontamento mesmo raro no que diz respeito ao sentimento na historiografia mais antiga. Pronto, não sei, acho que é isso. E tu, Pedro? Eu acho que posso falar juntamente com o Filipe do Dom Seixo II de Portugal. Mas estou a dizer mais ou menos cronologicamente, não é? Século XII, 1165. Não, 11. 1067. Perdão. 1065. Céus. 11. 1065, século XI. Século XI, agora vamos dar um salto de 2 séculos Para o século XIII. ao século XIII. Para o final da primeira metade do século XIII. 1245. Quando começa mais ou menos a Guerra Civil, até 1248. 48. O que dizer sobre o Sancho II? Filho do rei Afonso II, subiu ao trono tendo de resolver os problemas que o seu pai deixou, quer os problemas com as irmãs do pai, quer questões religiosas com Roma, e durante todo o reinado, o que nos chega das crónicas, sobretudo, é pena não haver um episódio como esse assim bonito, porque efetivamente sobre o Sancho II não há. Mas há um caricato que é a conquista de Elvas, acho que é ir fazendo as crónicas castelhanas,
que aquilo correu muito mal e o rei saiu de lá a chorar. Sim, sim, sim. Também há mas- não é a mesma coisa, mas... Não, Bem, também chorou. Não é? sim. O que eu gosto Talvez mais. com dores e tal, mas chorou. A passagem que eu gosto mais do relativo ao Sérgio II é, obviamente, já todas as culpabilizações, não é? Porque é que o reinado dele foi mau e justificações para o facto de ele ter sido substituído, deposto pelo seu irmão. É depois também o casamento com a Mencia López de Haro, e é no livro de linhagens, creio, que diz casou-se com Mencia López de Haro e daí foi para mal. É no livro de linhagens. Já antes na crónica, na primeira crónica. Mas também diz assim, ok. E desde lá foi para mal. E desde lá foi para mal. Ou seja, entrada de leão, saída de cena. Não, mas não é só isso. E saiu do mando Da sua tia, da da Bengala. tia, e casou-se com a Mencia López de Haro e desde aí foi para mal. Lhe foi raptada. A mulher foi Sim, raptaram-na. E foi mesmo raptada? O Matoso acha que não foi raptada. Pois, não Terá foi. sido. Estou a dizer o que Ou melhor, dizem. não foi raptada, ou ela, O ou... que dizem Ou as deixou-se narrativas. raptar. Sim, sim, Não é? sim. Ou deixou-se raptar. raptar. Mas Sim. também há uma coisa. Sim. Ai, vou para ali para as minhas terras de Orém. Socorro, socorro. Ai, vou levar ajuda. Não, mas a verdade é que nós estamos a falar daquilo que é dito nas crónicas, mas também temos a poesia. Sim, Não é? dos castelos, os traidores dos castelos. Sim. Essa O- é absolutamente deliciosa. Nós depois podemos pôr É. o link. Há uma Porque que é sou excomungado por filial, não é? Que é Exatamente. do E é Aires Pérez Buituron. exato, e é o mesmo que faz aquela composição interessantíssima que tem parte em latim macarrónico, ou não macarrónico, não sei Sim, que é macarrónico, isso. e parte Da excomunhão. exatamente, a excomunhão. Há uma parte que é mesmo macarrónica e que é quase impossível de traduzir, e outra parte que. É macarrónica ou está estropiada nos manuscritos conhecidos? Não, há uma parte que é mesmo. A última, creio que a última estrofe é mesmo não faz sentido, mas dá para, o resto dá para identificar de onde é que ele vai buscar, e vai buscar. A grande questão do São II também é ter sido excomungado pelo Papa e ter sido o Papa e a Igreja que incentivou a eleição, digamos assim, do Afonso III para o substituir, né? Então, também há esse. Mas podemos pôr estes bocadinhos de texto também em links, os que derem para pôr. O teu Afonso veio... Claro. Esteve cá a lutar também antes de ser Afonso X. Mas esteve pelo Sancho. Mas teve pelo 6 e depois acabou por. Pronto, então. Sim, claro que eu obviamente ia escolher o Afonso X, como não? Quer dizer, não escolhi bem o Afonso X, eu tinha pensado mais na questão dos impérios e da transição de impérios, mas para esta época e um ambiente confortável, para mim tinha que ser o Afonso X. Toda a candidatura que ele faz ao Sacro Império, porque estávamos num período de interregno depois da morte do Stupor Mundi Frederico II, e toda a Stupor Mundi, já agora, quer dizer Sim. o espanto do mundo. Exato. É que estupor, Sim, aí, mas Stupor Mundi. adquiriu conotações um Se bem que bocado. o Papa era capaz de achar. Sim, É que eu não corrigi porque o Papa era capaz de achar. estupor no sentido atual. Sim. Enfim, basicamente todo o percurso do Afonso X é extremamente interessante porque é toda uma vida de candidatura falhada ao Sacro Império. Era muito improvável ele conseguir E ser. como podem ouvir no episódio, aliás. Há um Sim, episódio. temos- Vão sim, ouvir sim. o episódio. Vão ouvir o episódio. Quer dizer, tanto isso como depois a guerra civil que ele tem com o filho e que faz com que ele também seja, no fundo, duplamente deposto, já tinha sido deposto do seu sonho imperial e depois também acaba por ser, enfim, vítima do seu próprio filho, digamos assim, e também, quer dizer, vítima das suas próprias vontades, porque ele queria que fosse o neto e não o filho a ser herdeiro. E acho que é interessante, sobretudo porque alguém que escreveu tanto sobre direito sucessório e que teve uma obra tão focada na transição do poder, nas formas como o poder devia ser exercido e como ser um bom rei, acabar numa guerra civil em que ele fica exilado em Sevilha só com a filha, não é? Praticamente, e a neta, também acaba por ser um bocado interessante. Enfim. Mas vão ouvir o episódio do Afonso X, claro, inclusive não há uma coisa. O Filipe é que ficou próximo porque ele era atómica, não é? É mais
Não, eu tinha pensado 23. na célebre crise / revolução, ou como que é, em tempo, isso era um grande debate, agora já não é. De 1383, 85, mas agora também me ocorreu outra menos famosa, mas mais ou menos famosa, que é do Infante Dom Pedro, Sim, sim. em 1438, depois da morte de Dom Duarte. Aliás, até há relações entre elas, está aí uma tese já antiga, que diz que o famoso relato do Fernão Lopes, na crónica de Dom João I, sobre os acontecimentos de 1383 e 1385, depois da morte de Dom Fernando e da recusa da regência de Leonor Teles, etc., foi em parte inspirada nos acontecimentos que ele estava a vivenciar em 1438, 39, quando depois da morte de Dom Duarte, e se calhar até tem mais piada este, até menos conhecido, acho que Sim. morreu Dom Duarte em 1438, relativamente jovem. Absolutamente. Ficou o rei, o filho, era o Afonso V, uma criança de 6 anos, 6, 7 mais ou menos, e aparentemente o Dom Duarte terá estipulado no testamento que ficaria, testamento que nunca ninguém viu, não se sabem porquê, mas nunca ninguém viu, ou pelo menos depois dessa altura nunca ninguém viu, que a regência seria da Dona Leonor, mulher de Dom Duarte, portanto a rainha Leonor de Aragão, embora a família dela fosse castelhana, mas enfim, a Leonor de Aragão. Isso causou uma grande divisão e houve uma parte do reino que estava contra essa regência e contra os apoiantes, claro, porque nunca é só uma pessoa que está em causa, e foi escolhido numas cortes absolutamente revolucionárias, tal como as cortes de 1385, são duas cortes, a reunião de clero, povo, nobreza, que foram convocadas de forma absolutamente ilegal, ou pelo menos não de acordo com o formulário tradicional, até que não havia um rei para convocar, foi uma coisa bastante revolucionária. Convocaram umas cortes, escolheram o Infante Dom Pedro como regente, depois há aí uns episódios de algum conflito militar, até que a rainha acabou por ir exilar-se em Toledo, onde morreu envenenada. Diz o Rui de Pina que, com suspeitas de que talvez alguém relacionado com o Infante Dom Pedro lhe tivesse. Nós comentamos algumas dessas coisas no episódio do Afonso II. Vão ouvir. Sim, mas esta coisa do Sim, envenenamento não. mas estas coisas do século XX. Mas esta é quase uma prequela ao reinado de Dom João II, portanto. É, só que eis a prequela para trás. Sim, é prequela. Porque depois o Infante Dom Pedro também acabou a regência de forma bastante complexa. Acabou morto em batalha, enfim, supostamente revoltando-se contra o rei. Portanto, é um momento em que há ali um regente de legitimidade duvidosa, mais ou menos revolucionária, que acaba morto e acaba por ficar um pouco na história como uma espécie de mito. Aparece num poema do Apollinaire. Aparece, é verdade. Não, porque tinha um mote que era Désir. E tinha um mote que era Désir. A mon seul désir. Sim, é um mote bonito. Então não é a mon seul désir. É um bocadinho diferente do resto dos outros motes da sua família, acho eu. Não sei, tem um toque. O Dom Henrique era talent de bien faire. O Dom Duarte, o Rebiá, isso era o Dom João I. O Dom Duarte era tão que serré. Tão que serré. O mote, pode-me explicar o quê? O mote é uma frasezinha em francês, na altura em francês. Usava-se em francês. Porque terá sido a origem. Os reis de Inglaterra continuam a ter um mote que é. Sim, em francês. Não, e porque na origem é francês. Depois espalhou-se. E não há alguns em Se há, não conheço. É possível. Pronto. Não, há coisas que. Javier Raison é do Infante Dom João, não é? É. Qual é? Javier Raison. Javier Raison. Isso, realmente. Portanto, a aristocracia e os reis. E o Infante Dom Fernando, por acaso, Não me lembro. não sei se tinha. Devia Não ter, teve mas. tempo. Se calhar tem árabe. Estes motes eram uma forma. Isto na Alta Idade Média não se utilizava tanto, é mais uma coisa. Não, isso é uma coisa bem do século da Baixa Idade Média. Era uma forma de modo de vida, não? Uma espécie de regra de conduta para. E era também uma forma de identificar, Sim. era uma identificação visual da pessoa também.
Assim como havia o brasão da família, etc. Depois havia o emblema pessoal, sei lá, por exemplo, o pelicano, no caso de Dom João II. No caso do Infante Dom Pedro, uma A balança. balança. A balança da justiça, supostamente. O Dom Afonso V, a roda Com lágrimas. com lágrimas água, da não Santa sei. Catarina. Sim. Queria que a roda de Santa Catarina com lágrimas, a espargir lágrimas. E a Dona Leonor tinha aquele arbusto. Não, a da Leonor era o camaroeiro. Sim, desculpa. Sim. É o camaroeiro com uma corda, até tem Mas isto é uma coisa só do século XV, mas retrospectivamente depois inventaram alguns. É que, por exemplo, o Dom Fernando inventaram um que era um coração com uma espada atravessada. Dizem que era de Dom Fernando, mas isso é a posteriori, porque isso é uma coisa do século XV. Lá está, que é uma coisa. Para quem trabalha coisas anteriores não aparece, mas de facto terá alguma influência, e agora é uma pergunta completamente ignorante, mas terá alguma influência das práticas cavalheirescas que começam a surgir a partir do final do XIV e início do XV? Sim, pois é, acho que faz tudo parte da mesma cultura, não é uma coisa que origina a Claro. outra, é o Estou mesmo a perguntar caminho. porque parece muito mais próximo daquilo que se esperaria numa novela cavalheiresca em relação a uma personagem, um herói, né, que tem aquele mote e toda essa carga simbólica que é Sim, mas se emprestada. calhar as novelas retomam isto da Sim, realidade e não reproduzem ao aquela- contrário. Sim. Sim, Lá está, é tudo um simbiose. bloco. Dá a sensação que há uma espécie de individualização no meio. Cada família tem uma heráldica própria, mas é a heráldica do coletivo. E um outro emblema é uma espécie de identidade própria Sim. dentro dessa identidade alargada que é o coletivo da aristocracia. Em que há uma preocupação moralizante, ou seja, de teres uma conduta e teres um fio que guia, etc. Mas Não há algum sei. tempo o Dom João II era português pela lei e pela grei. O Dom Manuel era se pé, se esperar, os Lá está. francos. Nos livros de cavalaria. Pois, por acaso agora lembrei. Os Mas livros de cavalaria são sempre em português, ou em espanhol, Claro, ou em mas italiano, e muitas vezes são retirados de poesias. E depois há as paródias, por exemplo, no 15 havia uma das paródias, era o primeiro marido da Dona Leonor, mulher de Dom Fernando, Leonor Teles, o Lourenço, como é que era? Sim, mas era João Lourenço da Cunha, que a dada altura puseram o homem ter emblema que eram os cornos de ouro. Pronto, já está a saber porquê. Pronto, Mas vai lá que era de ouro. já lá. Ao menos eram de qualidade, sim, não é? Eram uns ricos. Depois havia, isto também se presta a paródias, não é? Depois há a Claro. paródia do mote e a paródia do emblema. Claro. Sim, por exemplo, nos livros de cavalarias, mais do que a paródia, o emblema e o mote é sempre representativo do percurso do cavaleiro, do percurso amoroso do cavaleiro, Lá sobretudo. está, por isso é que o primeiro marido do Martel Sim. é aquele percurso Sim. amoroso. Ou seja, o emblema e o mote também contam a tua vida, uma espécie de súmula da tua história. Agora não tem nada a ver, mas faz lembrar um pouco o nome dos índios norte-americanos, em que o nome era escolhido, tu não tinhas um nome dado à nascença. O nome era escolhido a propósito de um episódio qualquer da tua vida. Então, Há muitas culturas que eu só fiz Mas tens de ter um nome. tens um nome. Até que não tenhas isso, tens um nome. Há não é? uma designação, há várias culturas Pois. que têm uma designação para criança em estado de ainda formação, quase, e depois, a certa altura da tua vida, tens uma série de iniciações e que te vão dando nomes. Isso é como a ideia do escudo branco. Exato. Até que a pessoa não adquira feito. Tem um escudo branco, também havia essa ideia do escudo branco. Bom, posto isto, acham que as convulsões medievais são mais ou menos agressivas do que aquelas que nós temos na nossa época? Não faz grande sentido colocar as coisas assim, acho eu. Mas é uma pergunta que nos fazem muitas vezes, por isso é que eu estou a perguntar. Quer dizer, é comparar um bocado o incomparável. Do ponto de vista puramente material, como não havia os meios tecnológicos que há agora, a mortandade era sempre potencialmente inferior, não é? Sim. Agora, também por outro lado, não havia mecanismos tão elaborados, talvez, de controlo da violência, não é? Controle formal da Sim, violência. formal ou E o oficial. cotidiano
pronto, é evidente que isto não é uma generalização que não se pode fazer para todos os lugares, nem para todos os sítios, mas diria que o cotidiano seria mais violento. Mas é difícil fazer uma apreciação deste tipo. Sim, é difícil. Quer dizer, se fores ali para as favelas do Rio de Janeiro Pois, e não é sei, isso, és é capaz de ter um cotidiano um bocado violento. Não, é? É, Não sim, sei, depende do que é que se está a comparar. ou em Joanesburgo, Sim, é depende do que é que sempre a se está a cidade. comparar. Pois é Então, isso. exato, também tem a ver um bocado com o facto de a nossa perspectiva de guerra e de combate e conflito ter mudado muito, sobretudo ao longo do século XX. Pois, tecnologicamente, claro, essa é a grande questão. E também a mediatização. Não é? Ah, Isso mas foi falando uma de grande diferença. sim, mas se falarmos da Europa, o cenário é um, como tu estás a dizer, o cenário é um. Se falarmos de outros sítios do mundo, a comparação vai exigir outros. Claro, exato. outros Pois é referentes, isso, exige outros claro. referentes. E eu não estou nem sempre capacitada de falar sobre. Não, foi só uma pergunta Sim. para tirar ao ar, que era Sim. para, também um bocado para tentarmos fechar Sim. o episódio, não sei. Porque como isto foi completamente sem guião, Sim, sem, este foi sem sem perguntas, sem plano, guião, sem sem nada. perguntas. Foi mesmo. estamos aqui a lançar coisas para o ar. Enfim, e agora ficamos com os votos que nós temos para o próximo ano, além dos desejos que temos e dos objetivos que temos de episódios para o próximo ano, os nossos votos, não é? E eu espero que os nossos ouvintes estejam todos bem e que continuem felizes e que venham mais e que tragam amigos também. E que ganhe Euromilhões já agora, dá Sim. jeito. Isso dá jeito a toda. E se quiserem partilhar, Ou Eurodreams, patrocinarmos nessa altura, se ganharem o Euromilhões. ou um jackpot no casino, também pode ser. E a título assim mais pessoal, além de, pronto, obviamente, desejar que as coisas fossem menos conflituosas globalmente do que tem sido até agora em todo o mundo, desde a Idade Média e antes, não é? Enfim, faço os meus votos de muito sucesso para todos vós. Pronto. É isso, igualmente, claro. também. E sim, para todos em geral. E um agradecimento à Celeste. Sim, Celeste. Está Pedro, por trás da não- câmara. Está aqui. Pois sim. Celeste nos ajudou aqui com a gravação. Com a Se gravação. não fosse ela, não tínhamos Não tido. teríamos Nada, este episódio. nada, não teríamos nada. E pronto, eu acho. E bom dia, boa tarde, boa noite. Despedimos-nos com amizade. E com... Frio! Até à próxima. Até à Até próxima. à próxima. Glosa ordinária.